E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Matheus Sontak, criador do canal, e no vídeo de hoje eu vim trazer uma análise de ações para vocês. Ou seja, nós iremos analisar uma empresa, analisar os indicadores dela, os fundamentos dela, e assim teremos a capacidade de distinguir se ela é uma boa empresa, se ela não é uma boa empresa, e se está no momento de nós comprarmos ela ou não. E para o vídeo de hoje eu trouxe a Caixa Seguridade, que é a empresa pertencente, em grande maioria, à Caixa Federal. E ela nada mais faz do que atuar no ramo de seguros. A Caixa vende um produto e ela coloca um seguro em cima. Então assim ela tem uma venda quase casada, uma venda bem mais facilitada nesse ponto. Então vamos para a tela. Bom, eu estou aqui no site da Status Invest, que é o site que geralmente eu costumo utilizar para fazer as minhas análises. Você também pode estar acessando o Fundamentos, que é um outro site muito bom para você analisar suas ações, mas eu prefiro a Status Invest porque ela apresenta os indicadores de uma forma bem mais simples, uma forma de fácil entendimento, sabe? Bom, nós vamos vir aqui em cima e procuraremos pela empresa que nós queremos analisar, que nesse caso é a Caixa Seguridade. Coloca CX, já vai aparecer ela aqui embaixo, ó, Caixa Seguridade Participações. Entraremos na ação e aqui está ela, aqui. Vou descer aqui um pouquinho, vai apresentar todos os aspectos da empresa, os indicadores, mapa de dividendos, aqui o payout dela, tudo mais. Aqui mais para baixo vai apresentar o fluxo de caixa, receita líquida, inúmeras coisas. Nós vamos voltar lá para cima e começaremos a analisar aqui de cima. Ó, a primeira coisa que nós teremos que ver e tomar em conta é o valor dela, 11,27. Esse valor por si só não vai nos representar grandes coisas, mas ele será muito útil para a gente analisar outros aspectos dentro dos indicadores. Ou seja, nós pegaremos esse valor como uma base para futuros cálculos. Bom, o segundo indicador que nós vamos ver aqui é a valorização dos últimos 12 meses, de 42,84%. Por que nós iremos ver esse indicador? Porque geralmente, se a empresa teve um crescimento muito alto nos últimos 12 meses, pode ser que ela já tenha atingido o valor que ela realmente vale, ou pode ser que tenha acontecido alguma coisa muito grande nesses últimos 12 meses. Assim a gente já fica com um olho para saber onde nós vamos analisar melhor ou não. Por exemplo, a Caixa de Seguridade teve 42,84% de aumento, ou seja, talvez ela esteja cara, porque ela já aumentou um grande volume. Mas o que eu mais vejo no mercado é as pessoas olhando para isso e pensando, nossa, ela aumentou 40%, pode ser que ela aumente mais 40%, pode ser. Mas não vale a pena você contar com a sorte, melhor você fazer uma análise realista e observar o mercado como ele realmente é, e não como você espera que ele seja. Vamos descer mais um pouquinho aqui para baixo. Indicadores de valuation. Aqui nós vamos ter vários indicadores da Caixa de Seguridade. Teremos indicador de valuation para saber se o valor dela está num valor correto ou acessível ou que faça sentido. Indicadores de endividamento, aqui de eficiência não temos nenhum. Indicadores de rentabilidade e indicadores de crescimento. Ó, primeira coisa, vamos ver aqui os indicadores de valuation. O primeiro indicador, dividend yield, de 7,66%. Para quem gosta de uma empresa que pague dividendos, que seja uma empresa previdenciária em si, que gosta de usar o método Barciano de pelo menos 6% ao ano, ela já passa nesse indicador aqui. Tá mais de 6%, tá 7,66%. Mas o que vocês devem levar em conta é que, para calcular esse dividendo, eles pegam os últimos 12 meses. E como eu estou gravando aqui no mês 10 de 2023, ele está pegando até o mês 10 do ano passado. Ou seja, pegou o último pagamento do ano passado ainda, que foi um grande pagamento. Então, nós temos que, para ter certeza se ela realmente paga isso, nós podemos olhar pelo histórico, só que o histórico dela é bem curto, porque o IPO é recente, que foi o ano passado de 7,77, e em 2021 de 2,93. Esse ano está em 7,66, mas pode mudar conforme o pagamento do final do ano, do último semestre. Então, ela passa, mas temos que tomar um cuidado a mais ali para saber se vai continuar apresentando esse tipo de pagamento ou não. Número 2, PL. PL de 10,01. Um PL assim já começa a parecer não tão atrativo. Por quê? Porque significa que você vai comprar ação e ela vai demorar pelo menos 10 anos para voltar o retorno para você. Por quê? Porque é o preço dividido pelo lucro. Ou seja, a empresa custa X, o lucro custa 1/10 desse X por ano. Ou seja, em 10 anos, 0,01, ela vai voltar esse valor somente com os lucros. E você ter um PL muito alto numa empresa de seguro que nem essa da Caixa, acaba se tornando um indício de algo um pouco ruim. Por quê? Porque o lucro dela não vai vir todo em formato de dividendo. Ou seja, para quem aqui quer que o dividendo seja de 6% ao ano pelo menos, com um PL de 10, nós teremos que ter então um payout de pelo menos 60%.
Se o payout for inferior a 60%, nós já não teremos todo esse 6% ao ano, que é o que nós esperamos de uma empresa como essa. O CFO da Caixa, da Caixa de Seguridade, ele disse que pretende, não podemos dizer com toda certeza, mas ele pretende manter o payout em pelo menos 90%. Mas se formos no estatuto, eles têm um mínimo de 25%. Ou seja, é ver para crer, não é? Teremos aqui outro indicador que eu gosto de utilizar bastante, é o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. O P sobre VP dela está baixo em relação a outras seguradoras, mas isso também se dá em conta, principalmente em relação à BB Seguridade, mas isso se dá em conta bastante porque ela não tem muito patrimônio em si que ela necessita para fazer as operações. Então, o valor patrimonial dela não é tão alto, porque ela não necessita de um valor patrimonial tão alto. Ela não necessita de agências, ela não necessita de grandes prédios. Por quê? Porque ela já utiliza o sistema da Caixa Federal. Então, ela já está lá dentro. Ela já utiliza os próprios funcionários da Caixa Federal para fazer as vendas do seguro. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Valor patrimonial por ação, o quanto que vale o patrimônio dela, 3,95. Se nós fazermos esse 3,95 vezes o P sobre VP, que é de 2,85, nós teremos esse valor aqui, que é o valor da ação no dia de hoje. Vamos descer um pouquinho mais para baixo aqui. Nós teremos agora o LPA, esse aqui, LPA, que é o lucro por ação, que ele é calculado o lucro líquido dividido pelo número de ações, ou seja, quanto cada ação traz de lucro para o investidor. Então, fazendo esse número aqui, 1,13 vezes o 10,01, nós teremos também o valor da ação, que é de 11,27, 37, deixa eu ver, 11,27. Ou seja, isso aqui indica o quanto de lucro ela tem. E com base nisso aqui, como é o lucro por ação, nós teremos quanto será o dividendo. Ou seja, um dividendo de 50% será metade desse valor. Um payout de 50% será metade desse valor. Porque esse é o valor que ela lucrou por cada ação. É o que ela tem por cada ação. Então, isso aqui nos indica o quanto ela está rentabilizando, ou o quanto ela pode valer, o quanto você está disposto a comprar. Você está disposto a comprar essa empresa por 10 vezes o que ela lucra. E outro indicador importante que as pessoas que fazem análise de Graham gostam de usar bastante é esse aqui, que é o preço da ação dividido pelo capital de giro. O capital de giro nada mais é do que o ativo circulante menos o passivo circulante. Geralmente, as pessoas costumam gostar de um valor aqui que seja o quanto mais baixo possível, melhor. Mas aqui, por ela ser uma empresa pertencente à Caixa Federal, esse número se apresenta de forma um pouco mais robusta, um pouco maior. Porque o preço dela é muito maior do que o capital de giro. Por quê? Porque ela não necessita de um capital de giro tão grande. Porque o capital de giro, basicamente, é o quanto ela necessita para fazer as operações. Mas ela não necessita de um dinheiro tão expressivo para fazer as suas próprias operações. Que nesse caso, ela já utiliza funcionários da Caixa Federal, ela já utiliza produtos da Caixa Federal, como, por exemplo, o carro-chefe dessa ação, o Minha Casa Minha Vida. Ou seja, quando a pessoa faz o financiamento do Minha Casa Minha Vida, já é colocado um seguro junto. Esse seguro é da Caixa de Seguridade. Ou seja, quem colocou o seguro foi algum funcionário da Caixa de Seguridade que foi lá? Não. Foi o próprio funcionário da Caixa Federal que na hora de fazer o financiamento, na hora de organizar a papelada, já coloca o seguro junto. Então, é basicamente uma venda casada. Agora, vamos para os indicadores de endividamento. Nos indicadores de endividamento aqui, nós temos um que eu gosto de usar bastante, essa liquidez corrente. O que ela é? Ela é quantas vezes o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Então, você vai fazer o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Aqui do lado, ó, ativo circulante dividido pelo passivo circulante, para mostrar o quão capaz ela é de se pagar, o quão capaz ela é de se manter no curto prazo, sabe? Por exemplo, entra mais ativos do que passivos, ou seja, ela está com uma saúde boa, ou seja, ela é 7,4 vezes mais capaz de se manter, por assim dizer, não é? Aqui, ó, indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, ou seja, o quanto ela roda de dinheiro a mais do que ela paga de dinheiro, quanto gera a mais do que ela paga. Vamos ver aqui mais para baixo, indicadores de rentabilidade. Aqui ela está deixando a desejar um pouquinho, o retorno sobre o ativo é de 28,16 e o retorno sobre o equity é de 28,48, o que não são grandes números se você comparar com outros pares no mercado, como por exemplo a BB Seguridade. Vou dar uma olhada aqui, ó. BB Seguridade, vamos dar uma olhada nela, ó, o retorno sobre equity foi de 80,32 e o retorno sobre o ativo dela foi de 42,31.
Ou seja, são números bem mais atrativos em comparação com a Caixa Seguridade. Mas quando nós vamos aqui para os indicadores de crescimento, a BB Seguridade teve somente 12,15, enquanto a Caixa Seguridade teve 21,7, ou seja, ela está apresentando um crescimento de lucros bem maior. Então pode ser que isso aqui se rentabilize bem mais no futuro, rentabilize de uma forma bem mais expressiva, mas é futuro, não tem como nós adivinharmos. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Aqui nós veremos o mapa do calor dos proventos. Isso aqui eu gosto de basear bastante para saber se vale a pena eu comprar essa ação nesse momento. Nós estamos agora no mês 10, outubro, ou seja, existe uma grande probabilidade dela fazer um pagamento no mês que vem. Então, se ela está num preço atrativo, seria um bom negócio comprar ela agora, porque você já receberia o pagamento. Não estou falando que realmente vai ter um pagamento, mas um possível pagamento já abasteceria o seu caixa e já retornaria uma parte do valor investido. Agora, se nós estivéssemos em dezembro, teríamos ainda dezembro, janeiro, fevereiro, março, até para chegar em abril ou maio para ser o pagamento do primeiro semestre dela. Mas nessa parte vocês também devem tomar um pouco de atenção. Eu estou gravando esse vídeo no mês 10 de 2023. O CFO dela, ele anunciou que pretende fazer com que ela pague trimestralmente os seus dividendos. Ele falou, mas nós não podemos ter 100% de certeza, porque falam uma coisa uma hora, falam outra coisa outra hora, e nós não temos certeza se realmente vai ser feito isso. Nós temos um indicador de que isso pode ser feito. E qual é esse indicador? É de que o maior player, o maior investidor da Caixa Seguridade é a própria Caixa Federal. E a Caixa Econômica Federal, ela necessita abastecer seus cofres. Ou seja, ela necessita que a Caixa Seguridade pague grandes dividendos e pague de forma mais recorrente. Por quê? O caixa da Caixa, ele é utilizado bastante para pagar a Previ, para juntar e pagar a Previdência. Ou seja, eles necessitam de um giro de caixa bem alto. Eles necessitam de um abastecimento de caixa bem alto também. Então, existe grande probabilidade deles começarem a pagar trimestralmente, o que é muito bom. Assim, você tem uma recorrência de pagamentos bem maior e você consegue agir mais vezes durante o ano. Porque com 2 pagamentos durante o ano, você não tem muitas coisas o que fazer. Mas com mais pagamentos, você tem várias opções durante o ano para estar aportando ou vendo as melhores oportunidades, o que acaba deixando o investidor bem mais feliz e com grandes capacidades de tomar decisões. Os dividendos pagos nos últimos 5 anos aqui, temos 2021, 2022 e 2023. Esse ano ela já pagou 51 centavos, ano passado ela pagou 64 e 2021 ela pagou 0,24. Mas aqui tem outro probleminha. Ela pagou 51 centavos esse ano. E é aí que as pessoas não conseguem compreender o que aconteceu esse ano. Chegaremos aqui no payout de 86, ó. Vou tirar o payout e vou tirar os proventos. Só o lucro líquido. Nós tivemos um lucro líquido esse ano de 1,6 bilhão. E é nessa parte que várias pessoas, na hora de fazer análise, acabam se perdendo. Porque elas olham assim, ó, meio ano ela lucrou 1,6 bilhão. Então, no ano inteiro ela vai lucrar 3,2. É o que pensam. Mas você tem que ter noção que durante esse primeiro meio ano, onde ela lucrou 1,6 bilhão, teve outros fatores que ajudaram isso a acontecer. Porque o que é considerado lucro para uma empresa? É todo o dinheiro que entrou, indiferente de como ele entrou. Ele não precisa necessariamente ter entrado só pelas operações, só pelo serviço que a empresa presta. Ele pode ter entrado por alguma venda de algum ativo que ela tem, que nesse caso foi exatamente o que aconteceu. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine que você tem uma empresa e essa empresa tem um terreno ao lado e essa empresa vende o terreno. Bom, esse valor do terreno vai entrar como lucro para a empresa. Mas bom, esse terreno já existia, ele já estava no patrimônio, ele já estava contabilizado no patrimônio da empresa. Mas como ela vendeu esse terreno, ele entrou como lucro, então teve um valor bem expressivo entrando nesse mês, ou nesse trimestre, semestre, seja lá o que for. Teve um valor bem expressivo, o que não significa que necessariamente vai ter esse valor entrando para sempre. Por quê? Porque foi uma venda, foi algo ocasional de uma vez só. E foi exatamente o que aconteceu aqui na Caixa de Seguridade. Nós vamos vir um pouco mais para baixo aqui, até o fluxo de caixa, aqui. Fluxo de caixa não, o DRE, receita líquida. Vamos trocar aqui para trimestral, vamos tirar aqui e só o lucro líquido. Nós teremos aqui no primeiro trimestre 840 milhões e no segundo trimestre 822 milhões. Esse primeiro trimestre, ele tá muito errado de 840 milhões. Tá certo, porque é uma receita líquida mesmo, uma receita líquida. Mas se nós formos para o fluxo de caixa, essa partezinha aqui, ó, fluxo de caixa, e trocarmos aqui de anual para primeiro trimestre, nós teremos o primeiro trimestre de 2023, primeiro de 2022, primeiro de 2021, primeiro de 2020 e
sempre até o infinito. Nós teremos aqui no primeiro indicador caixa líquido de atividades operacionais, 241 milhões de reais. Mas, descendo aqui um pouquinho mais para baixo, nós teremos lucro líquido de 840 milhões de reais. Como ela teve um lucro maior do que o caixa que ela gerou? E é aí que está o problema. Ela gerou 240 milhões, mas teve um lucro de 840, ou seja, uma diferença de 600 milhões de reais. E de onde surgiu esses 600 milhões de reais? Nós desceremos até lá embaixo nos avisos, nos comunicados da Caixa de Seguridade. Iremos até a última página, onde vai ter esse aqui: fato relevante, conclusão de alienação de partes na CNP, capitalização e Previsul, do dia 27 de 1 de 2023. Vai abrir uma nova página que nós entraremos, desceremos um pouquinho aqui e tá bem aqui o comunicado. Ela vendeu todas essas empresas. Aqui mostra a participação que ela tinha em cada uma das empresas, aqui o fechamento do contrato, fechamento da participação, e aqui o total que ela recebeu por essas participações, 593 milhões, que fecha quase que completamente com o valor que nós vimos agora há pouco. Vamos voltar aqui, com os 600 milhões de diferença que teve entre o caixa líquido das atividades e o lucro líquido, por assim dizer. Ou seja, aqui está a diferença que nós vimos. E muitos analistas acabam olhando para esse número. Analistas não deveriam, com certeza, mas eu me refiro bastante a analistas amadores. Eles acabam olhando para esse número e pensando: nossa, olha o lucro, só olham para o lucro, só olham o lucro. Tá dando lucro? Tá dando lucro. E assim acabam caindo num viés de pensar: ela tá dando esse lucro, vai ser esse lucro para sempre, minimamente vai ser esse lucro para sempre. Então eles acabam aportando, esperando esse retorno. Mas aqui nós temos um retorno 4 vezes maior do que realmente foi. Por quê? Porque teve um evento diferente, teve um evento extraordinário que aconteceu nesse primeiro semestre. O que não nos indica que vai realmente acontecer, vai continuar acontecendo para sempre. Não, foi algo momentâneo que pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Se ela tiver algum outro ativo que ela queira vender, pode vir a acontecer. Mas o que acontece? As pessoas devem tomar muito cuidado aqui a forma como esse lucro líquido entrou, porque nós tivemos há uns anos atrás, que era 2018, 2019, se eu não estou enganado, nós tivemos a crise na IRB, que é o Instituto Ressegurador do Brasil. E foi exatamente a mesma coisa. Na IRB, nós tínhamos um caixa líquido das atividades operacionais diferente do que o lucro líquido. Ou seja, estava entrando mais dinheiro do que a empresa estava realmente gerando. E esse dinheiro nada mais era do que um dinheiro de operações que estavam sendo feitas de forma não tão inteligente. E estava sendo distribuído em dividendo. Assim como foi dessa vez na Caixa de Seguridade. Foi distribuído em forma de dividendos. O que fez com que o mercado ficasse todo alvoroçado, fosse para cima e tudo mais, fosse querer comprar a ação subiu pra caramba, recebendo todo o dinheiro, mas a empresa vendeu todos os ativos que tinha. Então acabou entrando em prejuízo, acabou entrando com uma recuperação, acho que entrou com uma recuperação judicial, não lembro exatamente, mas ela teve que fazer um follow-on, teve que emitir mais ações, teve que diluir os pequenos investidores, caiu 90 e poucos %, foi algo bem trágico para o mercado. Então você deve prestar muita atenção aqui para não cair nesses pequenos golpes do mercado, onde você vai acreditar que o lucro está exorbitante, porque até mesmo aqui no site, nada contra o site, mas se você vir aqui em cima, vai mostrar o lucro. O lucro vem sempre primeiro. Lá embaixo, vai voltar aqui para cima, vai ter o lucro líquido, vai ter o payout mostrando, os proventos também, mas vai ter o lucro mostrando. Vai estar para você acreditar: nossa, o lucro está ótimo. Meio ano ele já fez quase a mesma coisa que ele tinha feito em 2021 o ano inteiro. Mas não é exatamente isso que acontece. É algo um pouco diferente, algo que você deve prestar um pouco mais de atenção. Bom, vamos olhar agora. Patrimônio líquido de 11,8 bilhões, ativos 11,9, o ativo circulante. Aqui temos outro assunto que é muito bom: dívida líquida negativa, ou seja, ela tem disponibilidade de caixa e não tem dívida, o que permite que ela tenha uma capacidade de se alavancar mais no futuro. Ainda mais agora, com uma possível queda da taxa de juros, teve uma pequena queda, mas o que isso acontece? Muitas pessoas não gostam, principalmente quando são as seguradoras em si, que o mercado em si tem uma queda na taxa de juros. Por quê? Porque dela mantém esse dinheiro, toda essa disponibilidade dela, rendendo o CDI e fica para sempre. Mas, nesse caso, é interessante também a queda da taxa de juros. Por quê? Porque como ela é uma seguradora, terão mais negócios, terão novos contratos. Ou seja, cai a taxa de juros. Cara, vai ter mais emissão de financiamento, vai ter inúmeros outros serviços onde ela vai se beneficiar também fazendo novos contratos. Ou seja, durante a taxa de juros alta, ela mantém esse dinheiro rendendo. Durante a taxa de juros baixa, ela emite novos contratos para o futuro. Aqui embaixo teremos o valor de mercado e o valor de firma dela, que é basicamente o valor pelo qual ela é cotada. E teremos o free float, que é quantos % delas estão em livre circulação no mercado. Temos 17,25%, ou seja, nós temos 82,75% na mão de investidores que travam essas posições. Que na verdade é um único investidor, Caixa Econômica Federal, 82,75%. Mais de
de 2 bilhões de papéis. Nós temos um total de 3 bilhões de papéis. Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa que nós podemos analisar, algo que seja mais interessante. Aqui, remuneração dos grandes conselhos, diretoria, conselho e conselho fiscal, não muda muita coisa pra gente. Demonstrativo, o resultado dela, as despesas, caso alguém queira ver, fazer uma análise mais a fundo em si, os resultados, os impostos, pra gente é muito interessante. O que eu mais gosto de ver nessas empresas é o fluxo de caixa, saber como está funcionando a entrada, a saída, o que vem, o que não vem, se esse dinheiro foi gerado realmente por operações da empresa ou se foi gerado somente por vendas ou abandono de participações. As margens aqui também não temos nada. Aqui o balanço patrimonial, caso alguém queira ver também. Os ativos, passivos, quanto tem de patrimônio líquido, ativo circulante, o passivo circulante, onde nós fizemos aquele cálculo do preço sobre o capital de giro. Aqui nós calculamos o capital de giro. E aqui o balanço patrimonial de tudo que ela possui. Quanto que ela tem em ativo no seu total. Vamos trocar aqui para trimestral. Segundo trimestre de 2023, nós temos 11,9 bilhões, temos 986 milhões em ativo circulante, estoque, como é seguradora nós não precisamos de estoque, aqui temos contas a receber, futuro mais 140 milhões, aplicações financeiras, que é aquele dinheiro que nós temos, dinheiro disponível em si para usar, caixa extremamente baixo, 170 mil aqui, ativo não circulante, que daí é um ativo que está completamente parado em si, que é nada mais do que o ativo total menos o ativo circulante, é o ativo não circulante, daí está basicamente todo em investimentos imobilizados. Imobilizado e intangível não temos nada, o passivo total, formando a mesma coisa que o ativo total, passivo circulante bem diminuto, bem baixo mesmo, e aqui, como nós vimos lá em cima sobre o preço sobre o capital de giro que estava alto, nós faremos o ativo circulante, 986 milhões, é dividido por esse valorzinho aqui embaixo, de 136. E essa divisão, que será de, sei lá, 5 vezes, 6 vezes, faz dividir o preço dividido por essa diferencinha, é que traz o nosso preço sobre o capital de giro em si, para saber quantas vezes ela é maior. Passivo não circulante, pouca coisa também, e o patrimônio líquido consolidado, capital social realizado da empresa, reserva de capital não precisamos nenhuma e reserva de lucros. Enfim, e aqui os comunicados do mercado. Basicamente era isso que nós tínhamos para analisar sobre a Caixa de Seguridade. Qual a análise? Qual o resultado final? É boa, não é boa? Será que vale a pena ou não? Isso você em casa vai ter que decidir. Mas nós podemos ver que ela é uma empresa com uma saúde financeira boa. Tem uma coisa ou outra no meio que nós não podemos levar em conta, que talvez fez com que o preço se alavancasse de tal forma, mas é uma empresa boa, ela está apresentando um crescimento bom. É uma empresa que eu estou mantendo na minha carteira, mas não estou fazendo grandes aportes no momento, porque eu acredito que esse preço acabou subindo demais, acabou se tornando muito cara, principalmente por esse lucro não recorrente que teve e que as pessoas contabilizam na hora do preço da ação. Por quê? Porque ela distribuiu ele em forma de dividendos. Então a galera se empolga demais e acaba deixando o preço lá nas alturas. Mas se você deseja comprar ou não, é uma boa empresa, seguro, é o melhor setor do Brasil, disparado. O setor bancário é muito bom, o setor de eletricidade também, mas seguros é o melhor setor que tem. As pessoas basicamente te pagam para você não fazer nada. E bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui embaixo, comente, curte, compartilha, manda para alguém, dê o seu feedback. Me fala aqui embaixo se você está comprando, se você está vendendo, se você está mantendo sua posição, qual a sua estratégia de carteira, se você gosta dessa ação ou se você deseja que eu analise outra ação. E até a próxima. Valeu!